horário, então, de iniciarmos a nossa reunião, né? Vamos buscar mentalizar os objetivos da nossa reunião, a equipe espiritual que sempre preside e assiste reuniões como essa, e buscar nessa hora elevar o nosso pensamento, entrando em sintonia com essas correntes espirituais positivas, para que se faça luz da nossa compreensão, para que possamos, através da união dos nossos pensamentos, alcançar os objetivos nessa busca do autoconhecimento, nessa busca de superação da nossa própria ignorância. Senhor Jesus, nós agradecemos de coração, pedimos assistência espiritual para o nosso coordenador, Paulo, que ele possa estar sempre inspirado dentro daquilo que propõe esse trabalho, que a espiritualidade possa ter acesso à sua mente e às nossas mentes, aos nossos corações, para que a compreensão se estabeleça entre nós. Proteja, Senhor, esses instantes de reflexão. Ajuda-nos a alçar as nossas antenas aos céus, no sentido de captar essas energias superiores que sempre vêm em momentos como esse, através da intuição, deixando respostas mais claras para todos nós. Agradecidos que estamos, pedimos então a permissão para darmos início às nossas atividades dessa tarde de sábado. Que assim seja. Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu entrei atrasada, porque eu estava com o André do Pai, porque eu não estou conseguindo rolar minha tela no Meet. E aí o André, eu comecei a conversar com o André às 14 horas, saí agora e ele também não conseguiu. Então eu estou pedindo desculpas, mas eu não sei o que está acontecendo com o meu Meet, tá? Obrigado, mas eu entro no Meet, eu só não consigo apresentar rolando tela. É isso, tá? Vai que é tua bola agora, Paulo Lodge. Ok, obrigado, Tarsila, obrigado, Helena, Toninho, todos que estão aqui conosco. Vamos, então, continuar estudando aqui um pouquinho mais sobre o autoconhecimento. Na semana retrasada, né, na nossa última conversa aqui, nós começamos a falar sobre a individuação. Então, falamos um pouquinho sobre a individuação, tecemos alguns comentários e hoje vou falar da parte final, né? Hoje nós vamos falar da connunctio, né? E para falar da connunctio, né, que é essa parte da comunhão, digamos assim, vamos relembrar brevemente o que falamos no estudo anterior. Primeiro, individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que individualidade é a nossa singularidade mais íntima, significando também possuímos a nossa essência, possuímos o si mesmo, né, o nosso self. Então, como Jung diz, o objetivo não é nos tornarmos perfeitos por meio da individuação, mas entrarmos em contato com a perfeição. Então, a individuação, ela inclui esse conhecimento cada vez mais crescente, frequente, da nossa realidade psicológica, que nós não conhecemos. Então, por isso a proposta, conhece-te a ti mesmo, para que nós olhemos para dentro e percebamos ali o nosso mundo interno, que temos muita dificuldade, mas não somente a dificuldade de olhar para dentro, é a questão intelectual também, de saber o que nós vamos olhar, o que nós vamos aprender. E é por isso que a Joana traz esses conceitos da doutrina espírita, assentados ali na psicologia do Carl Gustav Jung. Então, a ideia é que nós possamos aqui entrar em contato com as nossas encrencas, mas também com os nossos potenciais. Então, como falamos, individuar-se significa a pessoa individido, ou seja, não dividido. Esse processo significa que nós não estamos separados das nossas partes, ou seja, que nós estamos fazendo a integração daqueles componentes que são separados
e nós estamos integrando. Nós estamos fundindo agora esses componentes psíquicos de uma forma harmônica. Falamos também que esse processo de individuação, segundo Jung, ele consiste em dois movimentos. O primeiro é nós identificarmos, por meio da análise, o inconsciente em duas partes, basicamente, né? Então, os alquimistas chamaram isso de separatio, que é a separação de uma mescla de elementos, e a separação aqui da psicologia analítica, né, a separação analítica, ela inclui aqui a dissociação de identidades que o indivíduo criou, com figuras, com conteúdos, principalmente identificando-se muito com o coletivo, identificando-se demais com a parte externa, né? O ego, ele faz muito isso. Ele se adequa muito à coisa externa, né? Então, por exemplo, quando a gente se apresenta, a gente fala assim, quem é você? E a gente fala, eu sou o Paulo. Eu não sou o Paulo. Eu estou como Paulo, assim como vocês estão, como vocês se apresentam. Mas nós sabemos que nós não somos isso. Nós somos a somatória de vários eus pequenos. E esses eus pequenos, que são o ego, que fomos formando a cada encarnação, constitui o nosso self. Então vejo que nós nos identificamos demais com o nosso nome, com a nossa família, com o nosso meio. O pessoal aí em Goiás vai falar que torce para o Goiás, que torce para o Vila Nova. Eu aqui vou falar que eu sou palmeirense, mas eu não sou palmeirense, né? Eu torço para um time, mas daqui a pouco minha vida acaba, ninguém vai saber, né, o que aconteceu ali. Então nós nos identificamos com as coisas do coletivo e formamos aqui a nossa individualidade. Então, quem eu estou é como eu devo me enxergar. Mas o ego, normalmente, ele se identifica demais com o corpo físico, com o seu CPF, com a sua profissão, com a sua família. Nós já falamos isso aí na semana passada, né? No interior de Goiás, de Minas, a pessoa fala assim, você é filho de quem? Né? De quem você é filho mesmo? Porque a gente identifica a pessoa ali pelos personagens que compõem a sua família. Então, veja, esse movimento de identificar aquelas questões que estão dentro de nós, constitui aqui um movimento importante, e aí nós vamos aos poucos fazendo essa separação. Então, esse movimento de desidentificação leva à criação de uma consciência mais lúcida em nós. Então, são aquelas crenças limitantes, os complexos que foram gerados ali na nossa infância, que são criados em nós e que têm muita força na nossa vida adulta. E isso se torna tão forte em nós que nós passamos a enxergar o mundo de uma maneira distorcida. Então, esse é o primeiro movimento, de nós identificarmos ali ego, self, ânima, ânimos, persona e sombra. E o segundo movimento, que nós vamos falar hoje, que vem também em simultâneo, exige que nós prestemos atenção aqui, contínua, a tudo aquilo que vem para que nós possamos ali fazer a complementação de um em relação ao outro. Então, esse movimento consiste aqui em inserir um novo material nos padrões de funcionamento da nossa vida diária. Então, é um movimento que lá na alquimia é chamado de connuctio, que pode ser considerado um serviço aqui ao espírito do inconsciente, a integração consciente dos nossos conteúdos. Então, tanto esse movimento de separar, de identificar, como depois juntar, eles são importantes e são decisivos, né? Senão a individuação ela não vai ocorrer. Por um lado, a individuação, né, ela requer que nós separemos essas peças, né? E que constitui ali a nossa psique. E, por outro lado, que nós também lutemos contra as nossas tendências instintivas, para que nós possamos acolher essas coisas dentro de nós. Então, precisamos deixar certas características do nosso psiquismo chegar à consciência. Ou seja, precisamos entrar em contato com as nossas encrencas, porque senão nós não saberemos que aquelas encrencas estão lá.
Então, é por isso que que constela um complexo, é por isso que de vez em quando a gente comete um ato falho, é por isso que de vez em quando a gente cai numa ansiedade. Então, é o inconsciente conversando com o ego, conversando com a parte consciente para dizer, olha, existem coisas aqui dentro que precisam ser olhadas. Então, identificar, separar e depois acolhermos essas partes em nós para que elas possam ser fundidas numa coisa única. Então, é isso que a psicologia analítica, ou junguiana, oferece, que é para manter esses paradoxos da nossa psique na consciência e a gente chegar a um acordo, né, fazer esse movimento. Então, sobre a connunctio, né, existe aqui um escritor chamado Murray Stein, né, que escreveu o livro Mapa da Alma, e ele vai nos trazer bastante informações, muitas informações sobre o processo de individuação. Então, ele vai dizer assim, a individuação, ela implica em removermos muitas camadas da persona e desmontar a nossa identidade. Então, mas o que se desenvolve aqui, então? Se desenvolve alguma coisa que nós não sabemos muito bem o que é. E aí ele vai contar aqui a história de uma paciente sua, né, que chegou para um tratamento e ele começa ali a identificar os seus padrões, etc. E aí ele conta que essa paciente dele começou a perceber a sua persona aos poucos e a ser menos governada ali pelo seu masculino interno, que é o ânimos. Então, essa mulher, ela precisou se intelectualizar demais, ela era uma professora, e ela se identificava como professora. Então, ela se segurou ali, ela colocou todas as suas expectativas em ser professora. E é claro, isso causa um problema, como nós falamos lá atrás. Se nós nos identificamos demais com a persona, nós acreditamos que somos a persona e esquecemos que somos espíritos imortais que iremos desempenhar vários papéis enquanto estamos encarnados. E que esses papéis precisam cumprir as suas funções. Agora, quando nos identificamos demais com a persona, né, por exemplo, a professora, então, o tempo todo eu vou ficar corrigindo o português das pessoas, o tempo todo eu vou ficar tentando ser respeitada na minha casa, com os meus amigos, olha, me respeita, eu sou professora, ou algo do tipo. E não é assim que a vida funciona, né? Então, essa paciente aqui, ela vai mostrar ali as suas dificuldades e o Murray Stein aqui vai traçar algumas considerações interessantes, né? Ele vai dizer que ela precisou encarar ali a crise da perda de confiança nessa identidade social que ela adotou, né? Enfim, nas opiniões, nas convicções que ela tinha como professora e especialista, né? Como a gente vê no mundo hoje, muitas pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, em tantos assuntos, né? Então, é uma necessidade que a pessoa tem de se autoafirmar ali, né? E como já dissemos, isso não é ruim, desde que a pessoa entenda para que serve esse propósito, mas ela não pode se perder de si mesma, ou seja, passar a viver demais essa identidade, que é uma forma de compensar as dificuldades internas, é uma forma de compensar os vazios da alma. Então, no meio desse processo, essa senhora foi olhando para dentro e foi um choque, porque ela descobriu ali a sombra dela. Então, retomando, a sombra é tudo que nós não queremos ser, é tudo que nós não queremos ter. E aí conta o Stein que essa análise foi um choque para ela. Então, à medida que ia se desenhando ali esse quadro, ela começou a sentir insegura, hesitante, que é a crise do ego. Então, o ego vai percebendo que ele não é tudo isso, que ele está usando ali mecanismos de defesa. Então, o Stein vai falar isso. Isso acontece com todos nós. Nós passamos boa parte da nossa vida, inclusive anos, de incertezas, nos identificando com certas coisas, e nos identificamos demais com a nossa profissão. Então, a pessoa acredita que é professor, que é chefe, que é juiz, que é advogado, e incorpora os trejeitos da persona, e muitas vezes se coloca numa posição ali impoluta, né, uma posição
de moralismo, de puritanismo, enfim. E isso só aumenta a sombra, como nós falamos em outros momentos. Mas à medida que a pessoa vai se conhecendo, olhando para dentro, ela pode se ver com mais nitidez. E aí, obviamente, ela vai olhando e percebendo que tem muita encrenca ali para ela arrumar, mas também tem muito potencial que está ali encoberto por essas encrencas. Então, é assim que o equilíbrio interno ele vai começando a aparecer, né? E é um aspecto importante no processo de individuação. Então, eu reconheço a minha sombra, eu identifico esses conteúdos. Então, perceber que existem conteúdos que serão negados em nós, em favor de uma boa aparência, de uma boa conduta, é importante, né? Mas, como já dissemos aqui, tudo aquilo que negamos em nós, isso vai para o nosso inconsciente. E quando nós nos damos conta que essa parte existe, e ela faz parte de nós. Então, aqui está o que o Jung chama atenção o tempo todo. O processo de individuação é nós olharmos para dentro e perceber que existem outros eus menores dentro de nós que precisam ser acolhidos, que precisam ser ressignificados. Para onde que vão as minhas encrencas que eu não dou conta de lidar quando eu estou, por exemplo, numa crise de luto, quando eu estou numa crise de separação, quando eu estou doente, quando um ente querido desencarna, quando eu tenho dificuldades no trabalho, para onde que vai a minha raiva? Porque aí eu não posso expressar minha raiva. Para onde que vai o meu medo? Então, tudo isso fica recalcado, fica reprimido ali no nosso inconsciente. E isso vai criando volume. Então, quando olhamos isso, nós entendemos que isso faz parte de nós. Mas olhamos também que temos potenciais que não foram olhados e estão esperando o momento certo para eclodir. Muitas pessoas têm medo de falar em público, né? Elas congelam, mas em dado momento, elas podem trazer esse conteúdo à tona e perceberem que esse medo de serem expostas é um medo bobo, é um medo egóico, que ela não vai morrer, que ninguém vai julgar se a pessoa falar desse jeito ou daquele jeito, porque cada um tem um jeito de falar. Então, as pessoas podem se descobrir ali oradores excelentes, palestrantes motivacionais, enfim, são muitas vertentes. Então, individuação significa, acima de tudo, esse processo de integrar a nossa sombra e uma percepção mais ampliada de nós mesmos. Ou seja, a constatação e reconhecimento das minhas limitações internas, dos meus defeitos, como também uma admiração diante das características favoráveis que nós possuímos e que se manifestam de quando em quando. Então, na medida em que o indivíduo ele vai se libertando dessas identidades que foram induzidas ali pela persona, ela também começa a se libertar dos padrões do seu passado. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer que aquilo que nós somos hoje na fase adulta é um reflexo daquilo que nós experienciamos ali na primeira infância, na segunda infância, na adolescência. Como diria Ferenczi, um discípulo aqui de Freud, raspem o adulto e nós encontraremos a criança ferida. Então, todos nós temos lá as nossas feridas emocionais que não foram tratadas, não foram olhadas, porque a criança não é um ser psicológico, ela está em formação, e aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, as encrencas vão aparecendo. E aí nós vamos compensando. Alguns vão compensar na comida, vão desenvolver compulsão, por isso, pelo sexo, pelos jogos, pela internet, por compras. Outros vão desenvolver um perfeccionismo, outras vão desenvolver um vitimismo. E aí nós já estudamos lá atrás como é que o ego vai se defender das encrencas internas. Então, quando nós temos essa consciência, nós percebemos que nós estamos presos ali, nós somos reféns do nosso passado. Não só do passado recente, da nossa infância, da nossa família, mas também do nosso passado como espíritos, porque se estamos vinculados a essa família, a esse meio, Deus não erra. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Nos coloca onde nós precisamos. Então, nessa família, nesse lugar onde nós
criamos as nossas encrencas, elas vão ressurgir na vida adulta. E aí nós temos que olhar para isso e reconhecer, olha, existe aqui em mim um padrão de me movimentar no mundo. De onde vem esse padrão? Vem da minha história afetiva. Então, por isso que o Freud vai dizer, nós fazemos o que nos é familiar, nós repetimos aquilo que aprendemos, não sabemos fazer diferente. Por isso, muitas pessoas dão o que aprenderam, e outras nunca darão nada, porque muitas vezes elas foram castradas afetivamente. Quantos de nós nunca recebemos um abraço, ou eu te amo, dos nossos pais? Quantos de nós fomos educados ali, com psicólogo, que ficava pendurado atrás da porta? Na nossa época, o psicólogo era assim, para de chorar, homem não chora, vai trabalhar que passa, vai lavar louça, vai estudar. Então, a coisa era bruta. Então, nossos pais receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles, e que talvez fôssemos nós mesmos, que não sabíamos amar, que não sabíamos nos doar. E hoje, nós colhemos tudo isso para o nosso aprendizado. Não é punição. Então, aquilo que recebemos dos nossos pais, nós repetimos. E quando repetimos, há um padrão inconsciente. E aí eu percebo, de onde que vem isso? Puxa, isso aqui está inconsciente, mas isso aqui não é bom. Aquilo me incomoda. Então, aqui vem o processo de se conhecer. Então, eu vou olhar, identificar esse conteúdo, que é sombrio, que é um complexo, que é uma encrenca, e cabe a mim quebrar esse padrão. É fácil fazer isso? Não é fácil. É muito difícil. Então, nós espíritas também precisamos abrir mão de querer quebrar esses padrões numa vida apenas. A Joana fala que nós temos um ciclo de reencarnações que nós precisamos cumprir para atingir certos objetivos. Depois de um número X de reencarnações, por exemplo, 10, nós sentamos ali para um banquete de consequências. E aí, meu filho, você teve 10 reencarnações para trabalhar aqui essa questão. Como é que foi? Olha, nas 3 primeiras foi um desastre. Na 4ª, eu achei que estava ruim, mas aí piorou. Aí na 5ª eu achei que ia melhorar, só que aí piorou de novo. Mas da 6ª para frente eu comecei a me empenhar e não precisei ir até a 10. Fiquei ali até a 7ª e consegui superar isso aqui. Muito bom. Agora vamos fazer um planejamento para outras encrencas que você gerou nessas 7 encarnações aí, nas 4 primeiras que você se complicou e gerou alguns karmas, E a lei de causa e efeito, e é natural. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos diminuindo, a nossa margem de erro, ela vai diminuindo, e a nossa margem de acertos, ela vai aumentando. Porque nós vamos entendendo melhor o convite da vida. Isso, na doutrina espírita, chamamos de evolução do espírito. O Jung chama de individuação, porque ele foca na parte psicológica. E nós, espíritas, focamos na parte psicológica e espiritual. Ou seja, a parte psicológica, ela é inseparável da parte moral. Não tem como nós evoluirmos moralmente se nós não olharmos a nossa sombra. Porque é lá na sombra que estão as nossas encrencas maiores. As nossas emoções negativas, os nossos sentimentos. Onde é que está o orgulho e o egoísmo? Está lá na sombra. Quais são as 2 grandes chagas da humanidade, segundo Kardec? Orgulho e egoísmo. Então, aos poucos, nós vamos olhando, evoluindo moralmente. E, sem perceber, nós estamos fazendo o processo de individuação. Estamos acolhendo aquele lado negativo nosso. Mas, quando nós sabemos isso, que é a proposta da Joana, nós podemos fazer isso de uma forma mais efetiva. Então, eu vou trabalhar mais rápido essa questão psicológica. E trabalhando melhor essa questão psicológica, eu estou trabalhando a questão moral. E aí o intelecto, como é que fica, Paulo? O intelecto a gente evolui no mundo espiritual, porque os mundos de provas e expiações, eles são destinados à evolução intelectual? Não. Ainda que nós possamos evoluir intelectualmente, ninguém vai se tornar um Einstein, ou um Newton, ou um Galileu, simplesmente porque reencarnou na Terra em 80, 90 anos, vai conseguir essa evolução.
Essa evolução, ela se dá no mundo espiritual, ela se dá em outros planos. Mundos inferiores, de prova e expiação, de regeneração, ele serve a esse propósito. Nós estaremos sendo provados, estaremos resgatando, estaremos ali regenerando o quê? O nosso intelecto? Não. A questão moral. Então, por isso que a Joana traz isso, por isso que o Jung vem como missionário, para que nós possamos, a pouco e pouco, entender melhor essas questões. Então, precisamos, em algum momento, entender isso. Né? Eu repito aquilo que me é familiar. Porque, muitas vezes, as pessoas que foram os meus cuidadores, elas foram castradas afetivamente. Então, na prática terapêutica, essa é uma questão muito importante. O que eu faço com aquilo que me fizeram? E aí nós vamos refletir. Não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com isso. Né? Jesus já disse isso lá atrás, né? Fazei aos outros aquilo que você gostaria que vos fizessem. E a justiça de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, está pautada nisso, né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então nós vamos aprendendo, aos poucos, essas questões. E vamos entendendo que em algum momento precisamos tomar consciência disso e mudar o nosso padrão de repetição. Não é mudar porque falaram para mudar, mas mudar por perceber que esse padrão, ele não corresponde mais a quem nós desejamos ser. Nós estamos presos numa ideia afetiva que não foi boa. Então o Murray Stein vai dizer isso. Essas identidades, essas encrencas, né, elas são formações que se expressam numa história muito longa e complicada, numa adesão do ego a essa história, né, que impede o nosso crescimento, que impede o crescimento da personalidade, e é uma visão de mundo mais ampla. Né? Agora imagine isso ao longo de muitas vidas, ao longo de muitas reencarnações. Então essa paciente aqui do Dr. Stein, ela foi percebendo aos poucos os seus limites, porque ela já não mais se projetava nos outros, entendia a sombra dela, percebia a sombra do outro, e aí ela se tornou alguém com uma consciência melhor, uma consciência recém-conquistada. Então ela entendia que ela podia falar sim, mas que ela podia também falar não. Que ela podia se posicionar. E que se ela falasse não, mesmo que as outras pessoas não gostassem dela, isso não importava mais, porque ela gostava dela. Porque ela não precisava mais da migalha de afeto dos outros. Porque ela estava feliz com ela mesma. Mas e se as pessoas não gostarem de mim? Mas o que vão pensar de mim? Não importa. Nós não controlamos o que o outro pensa. É muita vaidade da nossa parte achar que fazendo alguma coisa pelo outro, essa pessoa vai gostar da gente. Às vezes é só interesse. Então a gente começa a se libertar. Bom, se eu fizer, talvez a pessoa goste. Né? Mas talvez ela não goste. Não sabemos. O importante é que a gente se liberte disso. Não sei o que o outro vai pensar, não sei o que o outro vai fazer. E aí, a questão é o que eu faço com isso? Como que eu trabalho isso no meu mundo afetivo? Como que eu trabalho isso dentro de mim? Então, essa mulher aprendeu a se posicionar mais amorosamente consigo mesmo, perante a vida e perante os outros, perante a sua família. Percebeu que não precisava ser amada. O importante é amar-se. Entendeu que está tudo bem se ela falar não para os outros. Isso não é egoísmo. Isso não fará com que gostem mais ou menos de nós. O que é importante é que nós gostemos de nós sem ferir aos outros. Passai aos outros aquilo que gostaria que vos fosse feito. Então ela passou aqui parte da sua herança para os filhos, mas sem se sentir culpada. Ela falou, eu vou pegar um pouquinho para mim, né? Porque afinal de contas eu trabalhei por isso. Então, ao invés de deixar todo o dinheiro para os filhos, deixou uma parte e pegou para ela e foi curtir a vida. Né? Foi para Caldas Novas. Saiu lá dos Estados Unidos, né? Para passear um pouco, né? Uma coisa esquisita, né? O estado quente e o pessoal vai para águas termais, mais quente ainda. Né? Enfim, é uma delícia Caldas Novas. Né? Então veja,
ela passou a perceber isso de forma mais constante. Então, agora, ela podia se afirmar para os amigos, para a sociedade, para os familiares, sem ficar preocupada com o que eles iam pensar dela. Passou a perceber isso de um modo mais consciente, sem culpa, né? E foi se libertando. Então, quando a pessoa se liberta do padrão afetivo do seu passado e vive mais plenamente o presente, ela tem condições de prestar mais atenção àquilo que vem do inconsciente, porque ele é relevante para o agora. Então, o Jung vai falar isso, né? A grande contribuição do Jung é fazer essa conexão do inconsciente para a consciência. E mostrar que o inconsciente, ele não é só a presença do passado no nosso presente, mas ele está o tempo todo ali. É a presença ativa de algo que está vivo, que está em progressão no aqui e agora, né? Porque nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados, mas nós não temos fim depois disso. Então nós vamos entendendo que o espírito ele está o tempo todo ali se atualizando e buscando fazer com que o ego entenda esse convite, né? Então, do ponto de vista espírita, é o espírito aqui agindo para cumprir o seu destino divino. Então é o impulso da alma, aquilo que faz com que, de vez em quando, nós tenhamos que cair para aprender a nos levantar. Então, aquilo que faz com que, diversas vezes na vida, nós passemos algum tipo de embaraço, algum tipo de vergonha com algo, para aprender que nós somos humanos e que está tudo bem nós não sermos perfeitos. Que nós não precisamos agradar as pessoas. Que nós não precisamos ficar demasiadamente preocupados com o que vão pensar de nós, com o julgamento alheio. E aí, de certa forma, eu vou aprender a colocar o meu valor no seu lugar. Onde está esse valor? Dentro de mim. Não está fora, não está no meu trabalho, não está no meu carro, no meu celular, no meu título acadêmico, não está no meu corpo bonito. É uma tomada de consciência que nos impulsiona para a vida. Então, é a alma pedindo para o ego entender a sua função. Ego, eguinho, ouça aqui a voz do inconsciente, ouça a voz do self. Olha, nós reencarnamos para cumprir esses objetivos. Isso não quer dizer que você não possa ter uma vida material abundante, que você não possa ter dinheiro, que você não possa comer bem, se divertir. Claro, tomar um cafezinho desse calor, né? Tudo faz parte. E que bom que a gente não possa confraternizar no centro espírita, ir à festa, sair, dançar. Isso é a vida. Mas isso faz parte de algo maior. Que algo maior é esse? É a nossa evolução moral. Kardec deixa bem claro isso. Reencarnamos para a nossa transformação moral. Reencarnamos para que nós possamos dar um salto nesse contexto, no contexto moral. Ok, se der para evoluir intelectualmente, iremos aproveitar, né? Então, quando o ego entende a sua função de servidor do self, aí nós passamos a cumprir aquilo que importa de fato para a nossa imortalidade. Cumprir o propósito existencial. Qual é o propósito existencial de todos nós, Paulo? De sermos melhores moralmente. Relembrando o que o Jung diz, o objetivo não é ser perfeito, e sim nos familiarizarmos com a perfeição aos poucos. Ainda que seja estranho, porque nós não sabemos o que é essa perfeição. Mas eu entendo agora que é o propósito de viver a nossa humanidade de forma plena, errando e percebendo o erro, corrigindo e aprimorando a pouco e pouco, como falamos anteriormente. Falhei, falho sim, e não se falha mais nisso, se possível, né? Porque, segundo a Joana, temos que viver a nossa humanidade. Então ela vai dizer assim, o nosso desejo é de viver como os anjos. E, para tanto, nós passamos a acreditar que temos as qualidades dos anjos. Ok, é um desejo louvável, mas ainda não temos. Precisamos prestar atenção ao nosso nível evolutivo, né? Entendendo que nós estamos trabalhando, a pouco e pouco, na nossa realização.
Então, o inconsciente é tudo aquilo que vem ali da alma, do espírito, para nos forçar para frente, para nos impulsionar para o melhor. Se o ego é resistente, nós iremos sofrer. Então, se nos identificamos demais com o corpo, com a matéria, com as coisas da matéria, nós teremos uma certa dificuldade. O apego, né, o materialismo, nos impedem de grandes avanços. Então, a individuação, além de ser esse processo onde aos poucos nós criamos consciência de nós mesmos, nos libertando do nosso passado, é também um movimento psíquico, pois faz com que o indivíduo passe a se mover em direção àquilo que emergiu. O que emergiu? Nossa, Paulo, eu estava aqui assistindo o filme e de repente, quando eu vi, eu estava chorando. Constelou um complexo. O que foi o gatilho ali? Eu vi uma mãe abraçando um filho. E nessa hora eu me dei conta que minha mãe nunca me abraçou. Ok. Mas você pode abraçar outras pessoas. Você pode abraçar o seu filho. Então você vai quebrar esse padrão. Mas está doendo. Ok. Eu sei que dói. Mas tudo depende muito do valor que a gente dá. Mas é uma dor profunda. Sim. Cada dor é uma dor própria do indivíduo. Mas aí nós podemos escolher continuar sendo vítimas, ou sermos autores do nosso próprio destino, ressignificando isso. Eu não sou o que me aconteceu. Eu escolho o que eu quero me tornar. É difícil olhar isso? É difícil. É difícil fazer isso? É difícil também. Mas escolha o seu difícil. Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho, nos fala isso. Tem o bem sofrer e o mal sofrer. Escolha o seu difícil. Eu acho que o bem sofrer é mais fácil, né? Não vai tornar as nossas provações mais amenas, mas entendendo a nossa imortalidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito, que Deus é justo e que Deus é amor, a gente encara o sofrimento, né, com mais leveza. Não é buscar o sofrimento, como diz uma célebre escritora. Quando o sofrimento bater a sua porta, ok, atenda a ele. Mas não precisa oferecer um lugar à mesa de jantar, né? Passe a noite, fica aqui comigo. Não, o que o senhor quer? O que a senhora quer? Ah, eu vim aqui para te atrapalhar, para te punir. Ah, ok, obrigado, mas eu não vou ficar preso aqui na culpa. Eu não preciso. Que agora eu estou fazendo o curso do autodescobrimento com a Tarsília, o pessoal dos Ceareiros, e eu estou entendendo melhor essa questão. Então, eu não vou ficar preso aqui na culpa, num processo de autopunição. Eu vou em direção ao auto-amor, entendendo que eu posso errar, e que se eu errar, não tem compromisso com o erro. Então, eu vou me responsabilizar. Me responsabilizando, eu vou reparar o mal que eventualmente fiz, com o bem que eu possa fazer, deixando a minha consciência tranquila ali, pelo dever retamente cumprido. Então, a individuação é isso. Eu vou olhar para dentro. Eu vou me mexer em direção a isso que emergiu. E eu vou olhar para a minha sombra. Vou olhar esse complexo. E eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. É o movimento. Então, agora, eu preciso dar conta dessa demanda, porque esse é o meu projeto de vida, dessa vida e talvez de muitas outras vidas que ficaram para trás e onde falhamos. Então, agora o indivíduo começa a perceber melhor a vida ao seu redor. Começa a perceber a dinâmica que o inconsciente lhe impõe, a sincronicidade. Ou seja, aquilo que chega, situações que chegam, pessoas que chegam, um livro que ele foi pegar e se deparou com outro livro. Olha que interessante, esse título me chamou a atenção. São sincronicidades. O sonho que ele teve. Então, aquilo que antes passava ileso, desapercebido, agora ele presta atenção. Não somente no exterior, mas porque, de alguma maneira, ele é tocado dentro. Ele sente as emoções saírem pela boca, mas sabe que aquilo agora tem uma razão de ser. Então, ele sai do limite do por que isso? Para entrar no outro contexto de o que a vida está querendo me mostrar aqui? Qual o convite aqui para mim?
Então, entende que está sendo tocado no seu mundo interior, porque isso precisa ser visto, isso precisa ser olhado de alguma maneira. Então, num ponto mais profundo de consciência, o indivíduo se pergunta, qual complexo constelou aqui? Será que eu estou fazendo uma projeção sombria? O que está se movendo aqui dentro de mim? Então, vejo que isso tira o julgamento do outro. Não que o outro esteja certo, mas eu passo a olhar mais para mim, mais para dentro. E isso faz toda a diferença. Então, o inconsciente, ele faz esse jogo. Faz com que agora situações internas, elas sejam olhadas de forma mais consciente, para que eu possa jogar mais luz nisso, para que eu não fique refém dos meus complexos. Os complexos antes me tinham, mas agora sou eu quem tem os complexos. Eles podem até se manifestar, mas eles não tomam mais conta da minha vida. Então eu os coloco sob controle. E quando nós fazemos isso, a vida fica mais leve. Então aquilo que era pesado, fica mais leve. Aquilo que era insuportável, torna-se plenamente suportável. Aquilo que Jesus disse, né? Do seu jugo, né? Do peso que ele veio carregar. Ele falou, olha, pessoal, comigo é mais suave. Com Jesus, né? Ou seja, com essa consciência da nossa divindade, com essa consciência da nossa imortalidade. Então, o inconsciente, ele vai usar desse expediente de nos fazer prestar mais atenção na vida. De certa forma, estamos mais atentos. É como se a consciência, ela ganhasse um update, ganhasse mais memória RAM, ganhasse um impulso, uma maneira de enxergar mais claramente, uma percepção mais lúcida, e isso ocorre porque existe um fluxo de energia psíquica fluindo melhor. Existe uma dinâmica que não encontra mais aqueles obstáculos da sombra, eu não esbarro mais naquele medo. Então, aquele medo que eu tinha de fazer uma prece ao final do estudo, ele se transforma agora num desejo. Eu estou doido para fazer a prece final aqui. Meu Deus, quando que vão me chamar para fazer uma palestra? Então, eu não sou mais tolhido por esse medo do que vão pensar ou medo do julgamento. Eu vou e me dedico a essa função, porque superando esse medo, eu percebo aqui que eu tenho o dom da oratória. Eu percebo que eu consigo memorizar certas coisas, que eu consigo encaixar certas ideias e passar uma mensagem, né? Então, veja, toda essa dinâmica, né, é muito interessante, porque vai nos mostrando que nós precisamos olhar para dentro e perceber esse movimento dentro de nós, assimilando esses conteúdos inconscientes. E, para tanto, né, o ego ele precisa renunciar ao controle sobre os conteúdos da consciência, né, para assimilar esses conteúdos que vêm lá do inconsciente. E aí o processo de individuação, ele se faz mais atuante, ele se faz mais presente, né? Então, dessa forma, nós vamos entendendo essa questão que o Jung nos traz sobre a individuação, né? E a Joana de Anjos, como dissemos aqui na semana passada, ela vai dizer isso no livro Triunfo Pessoal, que essa busca da individuação é o grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem, né, as pesadas cargas aí de outras reencarnações que vão desencadear nessa vida os nossos conflitos, os nossos tormentos, que precisam desse olhar atencioso de nós para conosco, a fim de que nós identifiquemos esses conflitos, essas encrencas, para que possamos superá-los, né? Porque esses conteúdos aqui, se nós não olharmos, eles persistem. Então, no espírito, como diz a Joana, né, que é o herdeiro de si mesmo, estão ali as causas profundas dos nossos desequilíbrios, que esses desequilíbrios devem ser revertidos a pouco e pouco durante o nosso processo reencarnatório, durante o nosso processo de crescimento por meio da individuação, né? Então, assim, nós vamos nos conscientizando dos nossos processos psicológicos para fazer o nosso processo de evolução moral, para superar aí as trevas que eventualmente estão dentro de nós, para um dia chegarmos lá no nível melhor de enfrentamento, né, no nível melhor de equilíbrio. Bom,
Eu vou parar por aqui, né, para respeitar o nosso tempo. Acho que nós conseguimos aí transmitir a ideia do que vem a ser aqui a questão da separatio, da conductio, desses movimentos que acontecem aí, e do que vem a ser individuação para o Jung e para a doutrina espírita. Então, obrigado aí pela paciência de vocês, estou à disposição para eventuais comentários ou perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, por favor, e aí a gente vai fazendo um por um, tá? Então, eu vou fazer a primeira, já que todos estão calados. A individuação é para a gente se encontrar conosco mesmo, né? Não é isso? Agora, com isso, eu garanto a minha evolução ou dependo de outras coisas? Ótima pergunta, terceiro. Quando eu olho para dentro e faço esse processo de forma consciente e honesta, né, eu só dependo de mim mesmo. Né, porque quando eu estou fazendo essa transformação interna, estou trabalhando aqui no alto amor. E aí, lembrando Jesus, que lá atrás disse para o sacerdote, né, quando foi ali inquirido por ele, mestre, o que é preciso fazer para adentrar o reino de Deus, dos céus, etc., né? E aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Né, o que leste? E ele fala, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, o processo de individuação, né, Tarsila, é esse processo que, consciente, né, porque é interessante, o Jung foi questionado várias vezes sobre isso, né, em artigos, em palestras, seminários, mas quando a pessoa não sabe, não sabe isso que estamos falando, lógico que nós estamos falando aqui do século XIX, século XX, onde os meios de comunicação, eles eram bem difíceis, né, poucas pessoas tinham acesso à leitura, a televisão ainda praticamente não existia, internet era um projeto do mundo espiritual ainda. Então, as pessoas perguntavam, mas Jung, como que as pessoas fazem isso sem saber? E ele dizia, olha, de alguma forma as pessoas fazem, sem se dar conta, é um processo inconsciente. Mas, quando nós temos consciência desse processo, ele se faz mais rapidamente. Quando nós entendemos o que precisa ser feito, o que precisa ser analisado, e o fazemos de maneira verdadeira conosco, aí o processo de transformação, ele ocorre de forma honesta e verdadeira conosco. Por que que nós sempre tivemos muita dificuldade de evoluir? Porque a Joana vai falar isso, nós ficamos muitas reencarnações presos ao atavismo religioso. O que que é o atavismo religioso? É aquela coisa assim, eu vou resumir sem querer ofender qualquer religião, tá? Durante a semana, tiro, porrada e bomba. Vida louca. Final de semana, olha, eu preciso orar agora, pagar o dízimo, me confessar. E aí eu vou pagar a penitência. Porque eu vou lá, confesso os meus erros, e aí o sacerdote atua como psicólogo, né? Eu confesso a ele, né? E ele fala assim, então tá bom. Né? Paga aqui 10 flexões, 10 agachamentos. Poderia ser assim, né? Porque a pessoa ficava mais saudável, pelo menos, né? Não reze 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, não sei o quê. A pessoa, só isso? Ah, então tá ok. Então, aí eu já vou rezar dobrado, porque aí eu já estou garantindo os pecados da semana que vem. Então, nós ficamos muito presos a um atavismo religioso, fazendo muitas coisas fora, cumprindo ali um formalismo religioso. Frequentar os templos, né, estudar a Bíblia, seja lá o que for, comungar, mas sem efetivamente nos darmos conta que por dentro não estávamos fazendo nada. Ainda estávamos presos ali às nossas encrencas. A raiva, ao medo, a tristeza, ao orgulho e o egoísmo. Então, quando nós temos essa possibilidade, né, Tarsila, de olharmos para dentro, entendermos isso e fazermos isso sem medo, porque dá muito medo. E é preciso muita coragem para você assumir algumas encrencas que estão dentro de nós. É por isso que Jung vai dizer que é como se a nossa sombra fosse ali um deus da mitologia grega, né, a Medusa,
que se nós olharmos diretamente para a nossa sombra, nós podemos petrificar, porque teremos muita dificuldade em reconhecer aquilo que nós fizemos ou aquilo que está em nós. Então, por isso, nós vamos olhando devagarzinho, aos pouquinhos. Na doutrina espírita, nós temos esse ditado, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Pois bem, quando o nosso psiquismo ele está preparado, o inconsciente vai trazendo aquilo que nós temos condição de olhar, aquilo que nós podemos olhar, e aí nós vamos fazendo esse processo verdadeiro em nós, não mais mentindo, sabendo que aquela palestra que eu falo sobre o perdão, eu tenho muita dificuldade. Então, não estou falando para os outros fazerem. Eu estou tentando me convencer que eu preciso fazer também. E, às vezes, nós somos julgados por isso. Olha, que hipócrita. Fala, mas não faz. Sim. Porque se eu fizesse, eu não precisava falar, nem estaria aqui. Né? Então, eu falo para me autoconvencer e para levar uma mensagem de reflexão, não apenas para mim, mas para os outros também. Agora, se a gente for esperar para ser perfeito, para falar de um assunto, nada vai acontecer, né? Então, os anjos precisariam reencarnar aqui para nos dar o exemplo. E que bom, eu sempre digo isso, olha, mas a pessoa faz isso, e é espírita. Que bom. Se ela não fosse espírita, ela estaria fazendo pior. Então, deixa ela. Por que isso nos incomoda tanto? E aí eu vou olhar para mim e vou fazer esse trabalho verdadeiro, né, Tarsila, dentro de mim. E quando eu faço isso, eu não mais nego aquela minha parte que eu precisava esconder, aquele meu defeito, aquela coisa socialmente não seria bem aceita. Então eu começo a trabalhar aquilo. Então quando eu faço isso, eu estou no alto amor. Eu não preciso mais ter medo do que vão falar, do que vão pensar. Eu não fico mais preocupado com migalha de afeto. Então quando eu faço isso, estou evoluindo moralmente. Estou me amando. E amando a mim mesmo, eu começo a olhar meu semelhante com mais amor. Porque eu percebo nele as mesmas encrencas que tem em mim. Eu percebo no outro as mesmas dificuldades. Percebo no outro que ele está refém da sombra dele. E que às vezes ele não tem condição de olhar. Então eu não julgo mais. E quando eu vou fazendo isso, eu vou colocando o olhar mais amoroso sobre a vida. E eu passo a amar a mim mesmo, ao meu semelhante, e amando o meu semelhante, a vida, a natureza, eu estou amando a Deus, porque Deus está nesse processo, né? Então, a gente tem um ditado aqui no interior que a gente fala assim, Tarsila, o mais importante é o principal, né? Que não significa nada, né? Então, o que é o mais importante? É essa consciência de olhar para dentro, de fazer esse trabalho interno. E quando eu faço esse trabalho interno, eu tenho a garantia de que aquilo que eu vou fazer fora vai ser com amor. O contrário nem sempre é verdadeiro, por isso que a Joana fala do atavismo. Então, nós adentramos aos templos, à sociedade, e fazemos coisas fora, mas dentro não há uma garantia de que haverá uma transformação. É um convite. A religião é um convite para o desenvolvimento da nossa religiosidade. Então, para mim, a doutrina espírita faz sentido, mas para um familiar meu, a católica. Para outros, as pentecostais. Para outros, o budismo. Ok, se essa pessoa consegue desenvolver religiosidade, ela está cumprindo ali o seu objetivo existencial. Ela está entendendo sobre Deus, sobre a vida, por um prisma diferente, mas é o que ela precisa, é o que ela consegue entender, né? Bom. O Toninho levantou a mão, por favor, Toninho, pode fazer a pergunta. Ô Paulo, eu estou fazendo aqui queria que você fizesse um paralelo aí. A gente percebe que muito dessas sombras aí, né? Quando você analisa numa encarnação só, até você colocou aí que muita coisa vem da infância, etc., são reflexos e tudo mais, analisando na prisma de uma encarnação. Mas a gente sabe que muito dessas encrencas veio de encarnações passadas também, né? E aí a gente é beneficiado, entre aspas, pela bênção do esquecimento. Estamos aqui nessa presente personalidade e tentando esse trabalho de
individuação aí, né, de autoconhecimento e tudo mais. E tem gente que às vezes busca o atalho, ele quer fazer a terapia de vida sucessiva, quer saber o que ele foi na outra encarnação, à luz, né, do espiritualismo, né? Queria que você fizesse um paralelo sobre isso aí, né? Porque é aquela história, você esquece, mas você tem que se descobrir, né? É um negócio assim, não é meio paradoxo isso aí, né? Não, ótima pergunta, Lin. Vamos entender isso, né? O esquecimento, ele é relativo às nossas experiências vividas, né? Então, a reencarnação, ela tem essa bênção do esquecimento para que nessa vida nós possamos formar um novo ego, né? Uma nova personalidade, né? E dentro dessa personalidade, nós vamos ali ter tarefas a serem cumpridas. Então, o esquecimento é relativo àquilo que nós fizemos no passado, porque, primeiro, o nosso cérebro físico, ele não comporta, né, digamos assim, essa quantidade de gigabytes, né, de terabytes que a gente tem aí de outras vidas, né? Então, isso fica represado lá no self. E só vem para a nossa consciência aquilo que nós precisamos trabalhar e desenvolver nessa vida, né? Então, o esquecimento é relativo a fatos, acontecimentos, mas os traumas afetivos, eles estão ali. Então, talvez nós não nos lembremos dos fatos em si, o que gerou aquilo, mas a emoção a gente não nega. Então, o espírito não consegue negar a raiva que ele sente, ele não consegue negar a tristeza, a frustração. Então, por isso que nessa encarnação, ele é colocado em contato com as mesmas situações desafiadoras do seu passado. Então, aqui entra esse aspecto de nos conhecermos, né? Por que isso me desequilibra tanto? Por que isso mexe tanto comigo? Por que isso? Por que aquilo? Então, a gente começa a entender essa dinâmica, né? Sem precisar lembrar que lá atrás nós matamos, roubamos, etc e tal, né? E essa coisa de vidas passadas, né? A gente tem que tomar cuidado porque tem muito charlatão por aí, né? Porque a regressão a vivências passadas, né, e o nome correto é esse, né, vivências passadas, porque, às vezes, numa regressão, você não precisa voltar em outra vida, né, porque o inconsciente, ele vai fazer o indivíduo voltar no ponto nevrálgico da sua dor, né, então ele vai mostrar um acontecimento, mas, às vezes, a pessoa não vai saber quem era, onde estava, ou algo do tipo. Olha, aconteceu isso. Eu estou lembrando aqui de uma existência onde um caminhão passou em cima da minha cabeça. Toda vez que eu vejo um caminhão, eu congelo. Né? Eu estou vendo aqui uma existência onde eu desencarnei porque eu caí num poço de cobras, então não posso ver uma lagartixa que eu tenho um ataque de pânico. Então, cada situação, o inconsciente, ele vai direcionar para o ponto específico, né? Quem faz reencarnação, perdão, essas coisas de, olha, em outra vida eu fui isso e tal, e é sempre um ponto interessante, né, que as pessoas sempre foram alguém importante, né? Olha, fui um nobre, fui um romano, olha, eu estava lá junto com o Emmanuel, com o Chico, ninguém foi lixeiro, ninguém foi bombeiro, ninguém foi ali um gari, uma pessoa mais simples, né, mais humilde, que é uma profissão nobre. Ninguém foi prostituta, ninguém foi assassino, matador de aluguel, né? Então, isso é a nossa sombra. Está lá. Com certeza, nós passamos por ali. Com certeza, nós nos perdemos em algum momento. Né? Mas é porque nós não sabíamos. E à medida que nós vamos experienciando essas questões, nós vamos nos afinando melhor com a lei. Então, muito cuidado com essa questão de regressão a outras vidas, tem que saber qual é o propósito e quem é que está fazendo isso, né? Porque às vezes a pessoa quer te impressionar, né? E aí a pessoa vai falar o que você quer ouvir. Eu já ouvi cada absurdo, várias pessoas já chegaram em mim e falaram assim, olha, estou vendo uma reencarnação sua que você foi isso. Aí vem outro e fala, ah, não, eu estou vendo que você foi isso. Eu falei, não, mas a coisa não bate aí. Ou eu fui isso, ou fui aquilo. Então, umas 4 ou 5 pessoas já me deram identidades diferentes, né? Então, bobagem, né? Como diz o Emmanuel. Se a gente quiser saber quem a gente foi, é só observar as nossas tendências, né? E entender que nós estamos no lugar, com as pessoas
e com as situações que nós precisamos. E aí, diante disso, né, Toninho, nós vamos olhar e perceber qual convite tem aqui para mim nessa aprovação. E lembrando, né, para a gente não ter surto de espiritite, porque tem pessoal aí que tem espiritose aguda, né? Tudo é karma, tudo é karma. Karma, meu povo, nem tudo é karma. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Às vezes, nós precisamos passar por algumas coisas sem ser um karma. É um aprendizado. É um aprendizado. Né? Como é que a gente se comporta diante de uma situação de uma traição, de um amigo, de um parente? Como é que a gente se comporta, por exemplo, se a gente perdeu o emprego? Né? Estamos sendo provados ali em algumas questões. Ah, mas isso é porque outra vida você foi ali, né? O filho pródigo da parábola é essa pessoa aqui, né? Gastador. Não necessariamente. Né? Então, entender que tudo na vida é um convite para o nosso crescimento. Se é karma, se é expiação, não sabemos. A gente pode ter uma ideia, né? Mas isso não importa. Importa, de novo, né? O que eu faço com aquilo que a vida me faz. Né? Eu posso escolher, e aí, com o nosso nível de consciência, nós podemos escolher, fazer escolhas melhores, né, Tony? No passado, fizemos algumas escolhas. Hoje, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, se pudesse voltar lá na adolescência, se pudesse, né, nós não faríamos, não teríamos certas escolhas, certos comportamentos. Agora, você imagina se nós pudéssemos voltar em outras vidas, né? Quantas decisões equivocadas nós tomamos, né? Mas porque nós somos maus, somos más pessoas? Não. O que Jesus diz, a criatura humana é mais frágil do que má. É porque nós estávamos presos ali na nossa sombra, nos nossos complexos, nos nossos preconceitos. E agora nós temos a oportunidade de ir entrando em contato com isso para a gente, né, se afastar devagarzinho, né? E falar, isso aqui acho que não faz muito mais sentido para a nossa vida, né? Enfim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Leidmar, pode falar. Ô, Paulo, me diz uma coisa, eu não sei se já foi falado aí antes, eu sei que está tocando aqui ainda. Nós temos uma série de problemas, de dificuldades, digamos, hipoteticamente aí. Tomara que a hipótese não seja verdade, né? Aí, quando eu vou começar a resolver essas dificuldades, quando eu encontro o problema, então eu já me proponho, me arrisco logo a solucionar o problema. Eu tenho dificuldade, por exemplo, você falou em dar uma opinião num público, num trabalho, qualquer um desses eventos que você citou. Então, surgiu o problema, quer dizer, eu já me esforço para que aquilo seja verdade, eu já assumo, esforce e começo a participar, evidentemente? Seria isso? É um caminho, mas talvez o melhor caminho, né, Cleidmar, seja assim, eu detecto o problema, eu detecto a minha dificuldade, e aí eu vou usar o que a Joana fala, né, que é o problema de todo espírito, né, e eu me reservo aqui a fazer esse papel de, entre aspas, acusador dos espíritas, né, porque, como a Joana diz, né, o nosso desejo é ir para o céu, nosso desejo que nós sejamos anjos, porque nós temos o DNA divino. Então, nós passamos a adotar comportamentos angelicais. E aqui que reside o problema, né, Cleiton? Então, ela vai falar assim, antes de queremos atingir a humanidade, nós precisamos nos humanizar primeiro. Então, o primeiro ponto, assim, é reconhecer que eu tenho dificuldade nisso aqui, eu não dou conta de resolver isso aqui, e a pouco e pouco, eu vou me propondo a corrigir aquilo ali, sem querer dar salto, né? Isso se chama ansiedade de consciência. Por que que os espíritas estão presos nisso? Porque a gente estuda tanta doutrina e a gente entende, né? Capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Então ensinaram para a gente que se você for um trabalhador incansável do bem, você está salvo. Será que está? De fato? Não está. Né? Porque a pessoa se interna no centro espírita.
e começa a fazer sopa, e trabalho mediúnico, estudar e tal. Não que isso seja ruim, não é isso, né? Mas isso é parte da solução. A outra parte vem disso que nós estamos falando, né? Fazer o bem te faz alguém melhor? Fazer o bem aos outros faz com que nós sejamos menos orgulhosos, menos egoístas? Porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo ali pensando, eu vou lá para a colônia. Eu mesmo era um que pensava assim, quando eu chegar na colônia, olha, é proibido volitar na colônia para não ofender os menos evoluídos. Eu pensava, eu não quero nem saber, eu vou dar rasante lá na casa do meu amigo. Como se fosse possível eu chegar no mundo espiritual e eu vou sair voando, né? Não sei se eu tenho essa habilidade, né? Então, o quanto nós trabalhamos no bem, somos movidos pelo nosso coração ou pelo interesse? Né? Então, o quanto eu me dedico à doutrina espírita com medo do obsessor, com medo da punição. Olha, Jesus, olha, Deus, eu estou trabalhando, hein? Você alivia aí para mim, tá? Então, veja, Edmar, que a proposta da Joana é exatamente essa, assim, comece do começo. Comece se humanizando, entendendo que nós podemos errar. Entendendo que, mesmo sendo espíritas, nós podemos sentir raiva. Mesmo sendo espíritas, nós podemos ficar magoados, podemos ficar tristes. E podemos, um monte de coisa, porque é a nossa humanidade. Mas, entendemos que o nosso objetivo é ser a cada dia melhor. Então, eu vou tentar, eu vou fazer um esforço para entender onde é que eu estou preso, quais são as minhas dificuldades, para depois superá-las. E não simplesmente fazer assim, eu sou espírita, então agora eu estou salvo. Porque é o que muitas religiões falam por aí. E nós espíritas não estamos fazendo muito diferente. Então a pessoa entra na doutrina, mas nunca deixou a doutrina espírita entrar nela. A pessoa está lá há 40 anos na reunião mediúnica, não aprendeu nada. Eu lembro que quando eu fui, a primeira reunião mediúnica que eu fui participar, uns 30 anos atrás, a pessoa virou para mim e falou assim, olha, meu filho, eu sou médium há 40 anos, eu converso com os mortos. Muito tempo depois eu fui descobrir que 40 anos conversando com os mortos, mas nunca conseguiu instruir um vivo. Do que adianta ficar falando com o espírito lá? O espírito vem, a gente faz, né? Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Não, porque eu vou matar aqui, não sei o quê. Ele fala, não, perdoe, né? Não sei o que, nós te amamos, volte sempre. Ama? Mas você nem conhece quem é o espírito. Ama porque ele vai embora. Queria ver se você levasse para sua casa, ficasse cuidando dele lá, né? Então são essas coisinhas, né, que a gente tem que ir aprendendo, né? Olha, não é porque eu estou ali que eu já sou um ser de luz, que eu já amo, né? Eu estou trabalhando isso. Não é porque eu falo do perdão que eu consiga perdoar. E quando eu reconheço isso em mim, aí eu estou fazendo o trabalho correto. Né? Falo, olha, mas você perdoa incondicionalmente? Não, eu tenho dificuldade. Para algumas coisas eu nem ligo, mas tem outras que me pegam de um jeito que se eu não fosse espírita eu já teria perdido a encarnação. É essa reflexão que a gente tem que fazer. Porque quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo do ponto de vista junguiano? Acolhendo a nossa sombra. Eu não estou negando que isso está em mim. E quando eu não nego o que está em mim, eu tenho uma chance maior de resolver aquilo. Né? Então, por exemplo, olha, você já leu Victor Hugo? Você consegue me expressar qual é o pensamento do Victor Hugo? Ah, eu já li sim, então eu não estou me lembrando muito bem agora do pensamento do Victor Hugo. Não, você não leu. Então reconheça, não, eu nunca li, mas eu vou ler, depois eu te falo. Então eu estou reconhecendo. Não tem problema nenhum. Qual é o problema disso? Né? Eu conheço pessoas que são espíritas que nunca leram a Gênese. E não tem problema nenhum. A hora que ela quiser, ela vai lá e ler. Não tem problema. Né? Então, quando a Joana diz isso, né, eu acho isso fantástico. Vamos nos humanizar primeiro, para que depois a gente possa se santificar. E não querer queimar etapa. Não dá para passar da infância para a vida adulta. Assim como não dá para passar de espíritos terrenos para espíritos jupiterianos, né? Que estão habitando o planeta Júpiter, né? Enfim, não sei se eu consegui responder o que você estava querendo, mas é isso, né?
Ótimo, obrigadão, muito bem. Bom, acho que já estamos na hora de terminar, são 17h38 aqui pelo meu computador, e semana que vem teremos o Lloyd com os sonhos, tá? Nós não vamos dormir, não é sono, não, tá? São os sonhos, tá? E aí vamos nós, né, nessa maratona para tentar colocar essas lições da Joana dentro de nós, né? E eu não sei se a Helena já tinha falado para quem ia fazer a prece final, então eu vou aproveitar para fazer a prece final, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Nossa Senhora e a Joana, né? E também aos servos do Cristo, encarnados e desencarnados, ao pessoal do Pai, encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados, ao pessoal que está aqui do Rita de Cássia também, e encerrarmos essa nossa reunião tentando ver como é que nós estamos fazendo esse conúcio, né, do nosso ego com o nosso self. Porque nós não vamos fazer isso numa encarnação só, a Joana já nos fala isso, né, Joana, que está aqui conosco. Mas nós estamos começando a dar os primeiros passos, ao menos tomando conhecimento. Então, muito obrigado mais uma vez ao Paulo por estar nos esclarecendo sobre Ung e sobre Joana. Obrigada a todos que estão aqui, e assim encerramos essa nossa reunião, essa live de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Semana que vem, sonhando, tá? Tá bom? Obrigado, um abraço, gente. Um Bom, abraço. gente. Tchau, com Deus, todo mundo. Até mais. Para a Tchau. gravação. E